Da nossa parte, enquanto escola, enquanto agrupamento de escolas, o que importa é que vocês às 11h30, meio-dia menos um quarto, quando saírem daqui, saiam um bocadinho diferentes. Não vou aqui eu definir que não é esse o meu papel, o que é ser empreendedor, como é óbvio, mas o que será importante, de qualquer forma, é começarmos alguma coisa por nós próprios. E nunca pensar antes dos outros, nunca pensar que tudo que se muda no mundo começa por mudarmos nós próprios qualquer coisa. Agradeço-vos, passo a palavra à doutora Cristina Martins para, de facto, dar o início formal ao conteúdo da sessão. Muito obrigado. Bom dia a todos. O meu nome é Cristina Martins, eu estou em representação da AIDA. A AIDA que, juntamente com Gesto Luz, estamos a desenvolver este projeto, o IEP, e é com todo o prazer que, digamos, a primeira sessão, diretamente com os jovens, é aqui na Escola José Estevão. Um muito obrigado à escola, ao seu diretor, Fernando Delgado Santos, à professora Glória também, que foi uma preciosa ajuda, muito obrigada, e claro, agradecer também à Gesto Luz e ao nosso empresário, empreendedor, que nos vai contar aqui alguns contratempos porque passou, alguns desafios que teve que enfrentar. Obrigada, Nuno Lopes, pela sua participação também aqui. A vocês, o grande objetivo deste projeto, no fundo, é vocês começarem a terem alguma sensibilidade, se é que já não a têm, para as questões do empreendedorismo. Esperemos que esta sessão vos traga já algumas ideias e que seja, no fundo, quem sabe, o primeiro passo para que alguns de vocês saiam daqui já com alguma ideia do que querem fazer no futuro. Muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada pela vossa presença. Eu vou passar agora ao António Soares, que nos vai falar então sobre o projeto e sobre as atividades que nós vamos desenvolver ao longo do projeto e que vocês também podem participar sempre via streaming, porque estas sessões estão a ser gravadas e podem ser depois revistas, não é? Quando vocês quiserem. Nós vamos fazer mais 4 sessões em escolas, vamos fazer algumas sessões também em universidades, em que o tema será este e em que vocês depois poderão visualizar. Já agora aproveito para fazer aqui um bocadinho de publicidade às redes sociais. Nós estamos no Insta, como vocês chamam, não é? O IEP 5.0, se quiserem seguir, não é? Nós vamos dando notícias das várias atividades e das várias ferramentas que vamos criando, está bem? Portanto, se quiserem, através do Insta, do Facebook também temos, está bem? Vão seguindo o que vai acontecendo neste projeto. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Antes de mais, também agradecer, obviamente, ao agrupamento de escola, da José Estevão, que de facto é também a nossa casa, minha e do Nuno, porque sou aqui, somos encarregados de educação de ilustres alunos desta casa, por esta recepção, que, na pessoa do professor Fernando Delgado e da professora Glória, que sempre nos recebem bem. Depois também agradecer à AIDA a oportunidade de partilharmos esta experiência neste projeto que é cofinanciado pela União Europeia, que eu vou ter a oportunidade de explicar. E por último agradecer também ao Nuno, um amigo, um empresário, um empreendedor que vamos perceber que muitos dos conhecimentos que podemos adquirir nestas temáticas têm muito a ver com ouvirmos experiências dos outros, ou seja, há todo um corpo teórico desenvolvido nesta área, mas não há nada que substitua nós termos em primeira mão a oportunidade de falarmos com pessoas que já têm um percurso muito próprio e ver como é que a experiência de uma pessoa nos pode ajudar ou se pode ajustar ao nosso caso concreto. Como foi referido pela doutora Cristina Martins, este é um projeto promovido pela AIDA-CCI, Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro. Cabe-me, e isso é aquela parte menos simpática, mas para vocês também conhecerem o que é o projeto,
apresentar aquilo que são as atividades e o que é que vocês podem contar e, como também foi referido, como é um projeto muito dirigido, dirigido na totalidade para os mais jovens, e neste caso entenda-se jovens do ensino secundário e universitários. As redes sociais são um meio de comunicação e eu vi aí já várias pessoas a irem ao telemóvel subscreverem. É uma forma boa de estarem em contacto com as atividades que vão desenvolver-se até final do próximo ano e que eu vou passar a apresentar. De uma forma muito sucinta, eu queria só fazer aqui um enquadramento do contexto que estas situações, do que é o empreendedorismo, que vamos ver um bocadinho à frente, daquilo que muitas delas são conceitos ou clichês já que nós estamos habituados, mas que se prendem com um contexto que vivemos, que todos nós conhecemos mais ou menos aprofundadamente. Ou seja, num contexto de aceleração tecnológica, de novos desafios, de um contexto em que vocês com certeza saberão de profissões que se estão a alterar a uma velocidade acelerada, ou seja, há profissões que vão deixar de existir de todo, há outras profissões que vão ser criadas. A tecnologia, a ciência, a criatividade abre um conjunto de oportunidades muito importante e importa também perceber como é que cada um de nós se pode posicionar neste novo contexto, sabendo que o empreendedorismo é a força motriz da inovação. Se pensarmos em tudo aquilo que foram avanços da humanidade, partem sempre de alguém que teve uma ideia, que percebeu que havia ali uma oportunidade e que foi capaz de a levar a cabo e apresentá-la à comunidade e introduzi-la no mercado. Isto é algo. O empreendedorismo tem esta componente de inovação, de transformação social, mas também de criação de riqueza, de criação de emprego, mas como vamos ter a oportunidade hoje de ver aqui, há várias formas de entender o empreendedorismo, sendo que, naturalmente, num contexto de um projeto como este, vamos colocar a tónica sempre naquilo que é empreender numa lógica da criação de um negócio, da criação de uma empresa. E vocês estão naquela idade, muitos de vocês, para decidirem o que é que vão seguir ou o que é que vão fazer da vossa vida, quer seja na progressão dos estudos, quer seja na inserção no mercado de trabalho. E vamos perceber aqui que nada disto é determinístico nos dias de hoje. Ou seja, nada daquilo, e isto é uma ideia que eu partilho e que tenho ouvido muito também partilhada por vários empreendedores, não é o facto de nós termos uma formação em determinada área e que decidimos aos 18 anos ou aos 16 ou a seguir, que determina o que será o nosso sucesso, o nosso percurso, aquilo que nós vamos fazer o resto da vida. E nunca é tarde para aprender e para empreender. Talvez o caso mais paradigmático e conhecido, e que alguns de vocês porventura até já saibam, o QFC, que agora veio cá para Aveiro também, foi fundado por um senhor que aos 65 anos arrancou com a empresa. Talvez não era propriamente empreendedorismo jovem, pronto. Mas isto para vos dizer que o contexto atual é desafiante, mas também é, porventura, aquele que abre mais oportunidades para os mais jovens, haja conhecimento, haja criatividade, haja resiliência, que é uma palavra que agora está muito na moda, e que são tudo aspectos, e há todo um ecossistema que muitos dos empreendedores do passado não tinham ao seu dispor. Ou seja, nós hoje temos parques de ciência e tecnologia, temos forma de testar as nossas ideias, espaços, laboratórios onde as podemos testar, temos acesso na ponta dos dedos num computador a estudos de mercado, a vermos quem é a nossa concorrência, ou seja, há todo um conjunto de ferramentas que nos pode ajudar. E o que vamos apresentar aqui hoje não é um curso de empreendedorismo,
como é óbvio, que tem muitas dimensões, é assim dar-vos conta do que é este projeto, que se pretende que seja o projeto emblemático da região de Aveiro, que tem esta particularidade de tocar, de ter territórios na região norte e territórios na região centro, em 2 NUTS 2, e também começar a perceber o que é isto do empreendedorismo para, como também já foi dito, ou seja, o nosso objetivo hoje aqui é deixar nas vossas mentes um conjunto de questões que vos possam ser úteis para começarem a pensar: é este o meu caminho? É isto que eu quero? Há alguma oportunidade que eu possa explorar? Com quem? Com que recursos? Pronto, é mais uma ação de sensibilização, como foi definida, do que propriamente um curso, mas ao longo do projeto e noutro material que está disponível, quer na internet, quer outros projetos, há oportunidades para aprofundar algumas dimensões do que é empreender, nomeadamente, por exemplo, aquilo que vocês já terão ouvido falar, o desenvolvimento de uma ideia e o que é um plano de negócios. Pronto. Isto foi assim uma introdução antes de falar do projeto propriamente dito, e vocês começam logo a ver aí na projeção os logotipos da União Europeia. É um projeto cofinanciado, neste caso pelo Fundo Social Europeu, e que foi uma candidatura da AIDA, a Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro, que tinha que cumprir um conjunto de requisitos. Nomeadamente aquilo que vocês podem ver aí, que é encontrar respostas inovadoras aos desafios sociais e societais, e já vamos falar disto à frente, através de um conjunto de iniciativas em que se insere estas ações de sensibilização nas escolas e também nas universidades, para que elas possam, obviamente, dar origem a iniciativas empresariais no futuro. O que é que são os desafios sociais e societais? São, ao fim e ao cabo, aquilo que a União Europeia e, eu diria mesmo, o mundo em geral se vê confrontado, que importa procurar respostas para os mesmos. E encontrar respostas para estes desafios passa também por... ou seja, elas constituem-se também como oportunidades para geração de negócios e para novas ideias. Estamos a falar de questões ligadas à saúde e ao bem-estar, que se prende muito com o envelhecimento da população, com questões da segurança alimentar, que também é uma das áreas que este projeto abrange, as questões ligadas ao ambiente, ao uso de energias renováveis, aos transportes inteligentes ecológicos, a mobilidade sustentável, as questões ligadas às alterações climáticas e depois outros que neste caso não vão ser abrangidos, mas que são identificados claramente como questões que a sociedade como um todo precisa de encontrar respostas. Aspectos pragmáticos da organização, como eu disse, o território do projeto é o Distrito de Aveiro e quer-se mesmo que este seja o projeto mais emblemático e mais mobilizador do empreendedorismo. Pretende responder a estes desafios que eu falei, mobilizando criatividade, tecnologia e ciência, porque nós sabemos que são os drivers de competitividade, aquilo que é capaz de transformar algo diferente e trazer algo diferenciador para o mercado. E também, no caso da AIDA CCI, nós estamos empenhados em promover 4 áreas de especialização deste território, que são apostas para o futuro. Não sei se alguns de vocês já ouviram falar disto, isto são termos técnicos, não vale a pena aprofundar, mas, digamos assim, de forma muito simplificada, quer ao nível central para o país, quer ao nível das regiões, Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve, e depois também das regiões autónomas, foram definidas aquilo que se definiu como áreas de especialização inteligente. O que é que são estas áreas?
são áreas que resultaram de um diagnóstico feito ao tecido produtivo, ao tecido científico, às competências instaladas nestes territórios, em que se conseguiu identificar áreas que são do futuro e que há competências já instaladas. Ou seja, nós quando pensamos assim, São João da Madeira associamos a calçado, Paços de Ferreira associamos a mobiliário. Nós estamos, de alguma forma, a conferir estes territórios, a reconhecer estes territórios uma especialização. E no caso de Aveiro, da região de Aveiro, há um conjunto não só de empresas como de competências científicas, e em que a Universidade de Aveiro é fundamental, que nos permite olhar para estas 4 áreas como oportunidades de aprofundar, ou seja, nós já temos empresas nestas áreas, mas que para elas serem mais competitivas e os setores serem mais competitivos como um todo, e quando digo ser competitivo é ser capaz de concorrer nos mercados internacionais, estas áreas surgem logo à cabeça, e há áreas que também têm algumas ainda insuficiências que desejavelmente devemos promover o surgimento de empresas que as abranjam. Estamos a falar, neste caso, da parte agroalimentar, em que temos aqui as questões da segurança alimentar e as questões da alimentação saudável, as questões da engenharia alimentar, das tecnologias avançadas. Depois temos uma componente de materiais que aqui em Aveiro é muito relevante, quer por causa da metalomecânica, quer da cerâmica, que talvez seja a parte mais imagética da região, um simbolismo associado associamos a cerâmica muito à região de Aveiro e ela reflete esse peso. Há todo um conjunto de novos materiais aplicados em diversos setores que é preciso também, e abre oportunidades quer na área do design, quer de investigação, que pode ser desenvolvido. Uma área que eu diria que não há volta a dar, que tem a ver com as tecnologias da informação, comunicação eletrónica, que são de facto hoje, a par das questões ambientais, a digitalização ocupa um papel central. Porquê? Porque o digital tem esta capacidade de fazer de nos entreter, de nos transmitir conhecimento. As redes sociais são um exemplo disso, mas também da tecnologia poder ser usada na forma como produzimos determinados bens, como comunicamos, como fazemos de forma eficiente qualquer coisa, e com uso na medicina, ou seja, é algo que é transversal a todos os setores. O digital é uma aposta forte das políticas públicas, porque o limite é a criatividade de cada um. Não é? Quando nós pensamos, e são exemplos corriqueiros, o que é um Airbnb, ou que é, sei lá, agora estou-me a esquecer das encomendas para casa, a Uber, ou seja, são tudo soluções que há 20 anos um próprio smartphone e as aplicações daquilo que ele nos permite são questões que há 20, 30 anos, quando eu tinha a vossa idade, se me falassem que isto ia ser possível, eu achava que estavam loucos, ou pronto. Mas há aqui muitas oportunidades ainda para ser desenvolvidos. Depois, uma última dimensão ligada à economia do mar, porque alguns de vocês saberão, Portugal tem uma das maiores zonas económicas exclusivas do mundo. Há todo um oceano de oportunidades que ele encerra, não só nas questões ligadas ao turismo, como aos recursos naturais, à energia, à alimentação, ou seja, à cosmética, ou seja, há todo um conjunto de atividades ligadas à economia do mar que também estão elencadas, e depois estas questões, obviamente, ligam-se umas com as outras. Isto é um desafio de como é que nós podemos pensar nestas áreas e como é que eu, com os meus conhecimentos, posso ser útil, ou as minhas ideias se podem ajustar a este enquadramento.
Isto são os objetivos, eu não os vou ler todos, são todos aqueles objetivos que temos que atingir. Neste caso específico, sensibilizar para as questões do empreendedorismo e potenciar o aparecimento de novos empreendedores. As sociedades mais avançadas e mais desenvolvidas é onde há uma comunidade empreendedora mais forte e cujas empresas têm mais capacidade e contexto para se desenvolver. E, obviamente, até num país periférico como o nosso, temos que ser capazes de ser diferentes porque temos sempre aqui, a marca Portugal ainda não é uma marca, já está melhor do que no passado, mas é algo que nós temos, é um ponto de partida um bocadinho, exige mais esforço por parte dos empreendedores. Mas, de qualquer forma, é algo que já começamos a ser capazes de ultrapassar, e eu vou-vos mostrar depois à frente um bom exemplo de uma empresa que nasceu em Aveiro e que hoje já tem uma relevância nestas questões do empreendedorismo a nível mundial. Muito rapidamente, para sintetizar, as atividades do projeto. Tivemos um seminário de arranque do projeto que teve elementos da Startup Portugal, teve um empresário, no caso o António Neto, da Ferneto, tivemos alguém também da Secretaria de Estado para a Transição Digital e, obviamente, haverá depois um seminário de encerramento onde se apresentam os resultados do mesmo projeto. Esta atividade, a New Generations, é onde se enquadra o que estamos aqui a fazer hoje, que prevê, além da vossa escola, também sessões de sensibilização numa escola de São João da Madeira, outra em Oliveira das Meias e outra em Anadia. Depois também 4 instituições do ensino superior, como podem ver, em que a Universidade de Aveiro está presente necessariamente. Esta parte, que é sempre aquela mais interessante, pelo menos da forma como eu tenho assistido à motivação das pessoas para participarem, que tem a ver com o Shark Tank do projeto, ou seja, aquele momento em que vai ser lançado uma call, um aviso de concurso, em que vocês podem apresentar as vossas ideias, há um processo de seleção inicial, em que depois é apresentado a um júri e, neste caso, não há um financiamento como o Shark Tank, que vos poria dinheiro, mas há sim um prémio de 5.000 euros para o melhor projeto. Há um conjunto também de workshops, ou seja, aqui é mais uma dimensão de capacitação, de formação. Aquilo que eu falava há bocado, que hoje não era um curso de empreendedorismo, nem íamos ensinar a fazer um plano de negócios ou um plano de marketing ou a desenvolver uma ideia em termos de projeto, mas estes momentos vão ser muito dirigidos com peritos que vão dinamizar estas sessões, já nesta lógica de capacitação para determinados temas que possam interessar aos projetos que surgirem. Depois, há mais duas situações, uma delas que tem a ver com, que eu acho que é uma das mais-valias do projeto, e depois eu penso que até o Nuno tem aqui hoje um desafio, depois logo dirá para vocês, mas que é algo que eu acho que é uma mais-valia no sentido de que vocês, ou aqueles que participarem nas sessões seguintes ou nas atividades seguintes, vão ter a oportunidade de poder visitar empresas e conhecer o que é uma empresa, na verdade. Nós só vemos, a maior parte das vezes, os produtos, o resultado do trabalho, mas não percebemos o que é uma empresa, como é que ela se organiza, o que é o dia-a-dia de uma empresa, e isso visa também passar aos mais jovens esta ideia do que é fazer um produto ou prestar um serviço, que muitas das vezes nós não temos noção, ou muitos de vocês, atendendo até à vossa idade, não têm a noção. Também transmitir
também é um dos objetivos do projeto, esta lógica de que a indústria que nós estamos habituados, ou que eu próprio cresci habituado a entendê-la como uma atividade suja, exigente em termos físicos, rotineira, está cada vez mais a transformar-se e caminhamos para uma lógica que ainda estes dias falamos do operário engenheiro, ou seja, a maior parte das empresas, aquela ideia de um sítio escuro, poluído, a indústria atual já não é isso e cada vez mais vai deixar de o ser. Ou seja, há aqui também um contexto para que os mais jovens da região de Aveiro possam, e há um esforço inclusive da União Europeia, da reindustrialização da Europa, que percebemos agora alguns erros que fizemos no passado de deslocalizar a indústria, e que de vocês terem a oportunidade de ter contacto direto do que é uma empresa industrial em 2021 e o que é que vai ser no futuro. Depois também tem aqui uma atividade que é o IEP 5.0 Hub, que vos permite ter contacto, no caso, com o Parque de Ciência e Inovação de Aveiro, prevê uma visita para conhecerem a infraestrutura e os serviços que o Parque de Ciência e Inovação oferece, e também a incubadora Sanjotec em São João da Madeira. Há também uma atividade de mentoria e estas atividades, eu espero que estejam a entender que isto é um processo gradativo inverso, ou seja, é seletivo, uma vez que, como é óbvio, nós estamos aqui, penso que 130 jovens a assistir, pretende-se, isto é como se fosse um funil, chegar a uma determinada etapa com os melhores projetos que cada vez mais vão ter apoios específicos e dedicados. Esta atividade de mentoria vai contar com um conjunto de empresários que vão disponibilizar parte do seu tempo para transmitir conhecimentos, aconselhar, dar conta da sua experiência, de forma a ajudar a qualificar os projetos daqueles que forem selecionados. E isto é uma das questões também muito importantes que vamos falar à frente também sobre, que é muito importante no empreendedorismo, que é as vantagens que temos em ter alguém que possa estar ao nosso lado e que nos possa ajudar no nosso caminho. Depois, não dá para ir direto para esta atividade, e estes vão mesmo poucos, eu penso que são 12, exatamente, são 12 empreendedores, obviamente, porque senão inscreviam-se já todos hoje para ir conhecer Silicon Valley. Não é preciso estar muito dentro destes assuntos para saber que Silicon Valley nos Estados Unidos é o ecossistema empreendedor mais impactante e mais rico, e isto é um prémio, eu diria, mais importante que os 5.000 euros, que é a oportunidade de ir ter contacto com empresários, startups, jovens que estão a sonhar e a desenvolver as suas atividades neste meio que agora não vou aprofundar isto, mas que de alguma forma até é irreplicável, ou seja, podemos ter outros exemplos, mas o Silicon Valley, a ligação a Stanford, que foi a raiz da criação daquele território e daquele em que se respira empreendedorismo, ciência, tecnologia, inovação, é uma oportunidade fantástica. Eu vou ver se me colo, inclusive também para ir a esta viagem, mas é algo que pode ser muito interessante e uma oportunidade para vocês. Depois, a doutora Cristina Martins já referiu, sigam as atividades nas redes sociais, porque é o canal privilegiado para acompanhar todo o projeto. Eu agora vou tentar acelerar um bocadinho, antes de passar a palavra ao Nuno, que ele vai-vos transmitir, como já referi, a experiência pessoal dele.
porque o empreendedorismo, apesar de haver um conjunto de princípios e de atitudes que as pessoas têm, de competências que as pessoas têm de ter, todas terão que ser adaptadas ao contexto e à realidade muito própria de cada um. De qualquer forma, eu gosto muito desta definição do empreendedorismo, primeiro como um espaço de liberdade. Eu até diria que é ser empreendedor uma das mais-valias na forma como eu entendo a vida, ou estar na vida, é a liberdade que o empreendedorismo nos pode dar, mas importa ver o outro lado da moeda, ou seja, o fracasso, na maior parte das vezes, não pode, a preguiça não existe no empreendedor, não pode existir. O trabalhar muito, mais horas, mais responsabilidades, mais esforço, mas também com uma perspectiva de alcançar um sucesso que tem um lado de satisfação económica, necessariamente. Estamos a criar empresas, queremos que elas deem lucro e que nos deem vantagens financeiras, mas também uma dimensão de satisfação pessoal, de sabermos que fomos nós que criámos alguma coisa. E isto, eu não sou apologista de que todos temos que ser empreendedores nesta dimensão económica. Eu acho que todos temos que ser empreendedores no sentido da nossa intervenção enquanto comunidade, mas temos que saber se temos as características certas e os apoios certos para seguirmos este caminho. As motivações são muitas, eu deixo aqui algumas daquelas motivações que é preciso ter enquanto pessoas, esta questão de desafios, de riscos, de ter autoconfiança, de ser resiliente, são aspectos que têm mesmo que estar num empreendedor, sob pena de não ser capaz de levar a sua ideia à sua concretização. Depois também terem a noção, há uma questão que eu gosto sempre de contribuir para que ela mude, que é a questão da cultura empreendedora ou a cultura do que é o sucesso. Enquanto que, por exemplo, e é um exemplo apenas, nos Estados Unidos, uma empresa falir, ou seja, vocês abrirem uma empresa e a empresa falir, isso não é limitador e até de alguma forma, mesmo por quem financia, é visto como algo do género, ele já teve uma experiência má, já aprendeu, que é o importante. Falhar é normal, é natural, às vezes até é desejável, que é para nós corrigirmos trajetórias, mas isso não tem que ser um estigma, enquanto que nós sabemos que em Portugal, na nossa cultura, uma empresa, alguém falhar na criação, no arranque de uma empresa, é mal visto. E isto tem que mudar. Ou seja, nós temos que ser capazes de reconhecer valor a quem arriscou, tentou, mesmo que ele falhe. Agora, como diz, é tentar novamente e que fique uma aprendizagem para que não... Pode falhar novamente, mas que não falhe pelo mesmo motivo. Depois, as motivações para empreender também, obviamente, as motivações no sentido de eu vou ser um empreendedor. Há muitas e cada um tem a sua. Há muitas que têm a ver de coisas que nascem, que nos acompanham desde a infância, ou seja, aquela ideia, eu vou criar o Facebook. Não, ninguém nasce com essas ideias, mas gostava de ter a minha empresa, gostava de trabalhar na área da cerâmica, gostava de trabalhar na área das componentes dos automóveis, ou seja, algo que nasce connosco, que é uma vontade. Gostava de ser médico, gostava de ser veterinário, outra coisa qualquer. Há outros casos que têm a ver com oportunidades, que também é muito importante. Às vezes há muitos exemplos de pessoas que nunca lhes passou pela cabeça criar uma empresa e de repente, num determinado contexto, disseram: olha que engraçado, há aqui uma oportunidade de negócio que se calhar vale a pena explorar. Há outros casos também que têm a ver com necessidade.
E eu, por exemplo, posso dar o exemplo dos meus pais, que claramente é um exemplo típico dos portugueses dos anos 60, que têm que fazer pela vida, e o caminho é criar o seu próprio negócio, porque não têm qualificações para ascender a determinadas profissões e têm que criar o seu próprio negócio. Ou seja, isto é só para ficarem com a noção de que as motivações podem ser várias, têm é que ser a vossa e serem capazes de perceber o que é que têm que fazer. Em termos de competências, eu recomendo-vos, e são mesmo os últimos minutos, verem o site do IAPMEI, porque estas coisas daquilo que são as competências básicas, há inclusive, que eu reproduzo aqui, um conjunto de questões que vocês devem ser capazes de ter para avaliarem se têm que ter as competências certas para serem empreendedores. Eu não vou repetir o que podem ver nos slides, mas há competências pessoais que nós temos que ver se as temos. Já não discuto sequer a questão da honestidade, mas o poder de comunicação, a forma como a autodisciplina são questões essenciais. Depois, as competências relacionais, quando vocês ouvem aquela palavra, o networking, ou seja, nós temos que ser capazes de interagir, quer com o mercado, quer com parceiros, quer com fornecedores, são competências que nós temos que as ter e eu desenvolver. Depois, conhecimentos muito específicos próprios do mundo empresarial, que têm a ver com a gestão, com o marketing, com a comunicação. E competências técnicas ajustadas à vossa necessidade. E agora vocês dizem assim, eu para ser um empreendedor vou ter que ter isso tudo. Não, vocês não precisam ter isto tudo. O que vocês têm é que identificar a chave e depois dizer assim, e eu vou-vos dar um exemplo só para perceberem onde é que eu quero chegar. Vocês têm uma ideia para uma aplicação informática. Vocês sabem o que é que querem que a aplicação informática deve fazer. E é importante, e vou usar os dois últimos, ser fluente em língua estrangeira para arranjarem financiamento, para interagirem com potenciais clientes. E se calhar é fácil, se vocês não falarem, por exemplo, bem inglês, inscreverem-se e irem, entre aspas, comprar, inscreverem-se, ganharem uma competência nova. Mas, porventura, programar já é algo mais, com uma especificidade técnica mais profunda, mais exigente. O que é que vocês têm que fazer? No vosso plano de negócios têm que prever a contratação de um recurso humano com estas competências. Ou seja, vocês têm que ser capazes de, por um lado, perceber aquilo que podem trabalhar em vocês, para serem melhores empreendedores, mas, por outro lado, que competências é que precisam para o vosso negócio. Depois, ter uma ideia não é ter um negócio. Ter uma ideia, se não for trabalhada e explorada, não passa de uma ideia. É preciso ver se ela é viável. E há uma questão básica, que todos compreenderão, a parte técnica, ou seja, eu sou capaz de fazer isto, as tecnologias que eu tenho ao meu dispor, eu consigo fazer isto, eu tenho os equipamentos certos e as pessoas certas para fazer, o meu produto tem espaço para competir com aquilo que já existe no mercado e, por último, a viabilidade económica, porque muitas das vezes eu posso ter uma excelente ideia. E depois aqui entra um conceito que é o time to market, que é aquela lógica de há muitas boas ideias que ficam pelo caminho e nem sempre as melhores ideias são aquelas que ficam. Há montes de exemplos disso, desde do VHS versus beta no vídeo, ou seja, nem sempre as melhores tecnologias e as soluções, por variadíssimas razões, são aquelas que vingam e é preciso avaliar bem se aquilo que nós temos é apenas uma ideia, se é um negócio, no sentido de que, obviamente, tem que ser viável em termos económicos.
Há também um conjunto de questões que eu fui falando que se prendem com aquilo que são as grandes tendências, por um lado, desta nova indústria que eu falei, vocês já ouviram falar da indústria 4.0, da transformação digital, desta imprescindível e a aposta da transição energética e ambiental, e depois há todo um conjunto de áreas de saber e de mercado que têm a ver, por exemplo, com as tecnologias ligadas à imunoterapia, à impressão digital, à robótica, ao armazenamento de energia, ou seja, todo um conjunto de áreas que se perspectivam que são as áreas de crescimento no futuro com maior potencial. Não quer dizer que os vossos projetos tenham que se incluir nestas áreas, mas estes aspectos da transformação digital e do respeito pelo ambiente são questões claramente que não há volta a dar, vocês têm que as contemplar nos vossos planos de negócio e nos projetos que desenvolvem. Por último, só mostrar aqui alguns bons exemplos. E antes de passar ao Nuno Lopes, ainda penso que foi a outra semana, nasceu mais um unicórnio em Aveiro, ou com base em Aveiro. O que é que são unicórnios? Alguns de vocês já ouviram falar desta palavra. Portugal já tem 6, o que é muito bom. Só para terem uma ideia, temos mais do que Espanha, Itália e juntos, que são empresas avaliadas, startups, em mais de 1.000 milhões de euros. E eu trouxe este exemplo do Virgílio Bento, que é, como é que se chama? Sword Health, que é um exemplo claro de uma empresa que nasce de uma oportunidade até pouco simpática, ou seja, de um familiar que tem um acidente, que precisa de fazer fisioterapia, mas que é de difícil acesso aos tratamentos e, de repente, ele com outros colegas, necessariamente, criam uma ferramenta digital que permite, de alguma forma, tratar algumas doenças musculoesqueléticas e fazer tratamentos de fisioterapia à distância, e hoje vale mais de 1.000 milhões de euros. E pronto, isto é só para terem a ideia que às vezes também são por infortúnios que geram oportunidades. Antes de passar ao Nuno, só gostava e isto claramente é aquela típica chave de ouro para encerrar a minha apresentação, só para ficarem com a ideia, para além do senhor que empreendeu aos 65 anos da Kentucky Fried Chicken, antes do Nuno falar do exemplo dele, que é semelhante, mas mais novo, ainda mais novo, deixar-vos aqui alguns exemplos que mostram que o esforço é importante, o fracasso não quer dizer nada, é preciso acreditar e aplicar-nos naquilo que são os nossos sonhos, que ao fim e ao cabo é aquilo que interessa. Eu espero que, isto é do YouTube, espero que não apareçam publicidades, mas é só a minha forma de terminar esta primeira intervenção.
Isto era só para vos mostrar que o Walt Disney não era criativo e o Steve Jobs foi demitido ou despedido da empresa que criou, e são vários os exemplos que nos mostram que o importante é acreditarmos, e a história, estas histórias para mim são inspiradoras. Eu ia agora pedir então ao Nuno Lopes, que depois vai estar ao vosso dispor para as questões, e eu também, mas para as questões que possam ter. Mas tens um microfone, se calhar. Desculpa. Eu vou deixar, obviamente, o Nuno Lopes apresentar-se. Como eu disse no início, mas só para ficarem mais esclarecidos, a ideia destas sessões é também esta componente de storytelling e de tomarem conhecimento daquilo que são ao fim e ao cabo, exemplos concretos de pessoas que empreendem e que querem, e que dão-nos esta oportunidade de partilhar a sua experiência. O Nuno Lopes vai-se apresentar e depois disso eu gostaria, para arrancar com o debate, de pedir-lhe para ele começar por explicar ao fim e ao cabo quais foram as motivações e o contexto que, para além destes que eu falei, seguramente será muito próprio, muito específico, e depois vamos, depois dele apresentar, vocês obviamente podem fazer as questões que entenderem, e eu penso que vocês já têm algumas questões que já me disseram para nos colocar, e passava então agora a palavra ao Nuno, e agradecer a tua presença, obviamente. Nada, António. Olá, bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado. Agradeço-te a ti, à Aida também, pela iniciativa, pelo convite de estar aqui com todos vocês. Fico muito satisfeito de estar aqui na escola, onde tenho também uma filha, e ver que o auditório está bem preenchido. Seguramente que os professores vos obrigaram a estar aqui, porque se calhar não estavam, não é? Obviamente, grande seca, mas eu espero que possam levar algo, alguns alertas, algumas sirenes, enfim, qualquer coisa que se possa dizer. Que o professor já disse e tocou em questões bem, de uma forma muito breve, em questões muito pertinentes, e com a preleção que fizeste, com os exemplos que deixaste agora aqui no final, eu de repente, acho que me apetece sentar aqui e fazer perguntas àqueles senhores que estavam ali, como é que se enriquece, porque é basicamente isso que nesta fase da vida me apetecia fazer, não é? Mas há caminhos, e aquilo são meros exemplos de outros tempos também. Não deixam de ser bons exemplos. Há uma fase na vida em que nós gostamos de ir olhar para estes exemplos e rever e perceber o que é que está ali na gênese destas pessoas, e a gênese para mim é a essência, é o segredo, e é na vossa idade. A gênese é por aí, se calhar é um bocadinho mais cedo até, mas ainda estão muito a tempo. Mas depois deste breve parênteses, dizer que o meu nome é Nuno Lopes, vou-me apresentar um bocadinho também para perceberem. Eu não tenho uma empresa unicórnio, infelizmente. A empresa também não é só minha, e portanto, se calhar, e começava por aqui, em termos daquilo que são algumas ideias que eu gostava de partilhar com vocês, às 2x3 não temos de ser todos o Mark Zuckerberg ou o Steve Jobs, enfim, aquelas personagens que vocês conhecem e têm como referenciais também na área das tecnologias cada vez mais, não é? Há muitas pessoas que são empreendedoras e não estão propriamente na televisão, que não estão também nas revistas, porque uma organização hoje em dia vive de pessoas que estão lá dentro. E
E, portanto, há empreendedores de primeira linha, há empreendedores de notoriedade global, estratosféricos, mas também há empreendedores de segunda linha, e eu no limite, enfim, se alguém achar que eu sou de primeira linha, se calhar está enganado, ou então sou eu que sou modesto e não o quero dizer, mas na verdade não criei uma empresa sozinho, por exemplo, e portanto, aliás, até fui convidado, portanto a iniciativa não foi minha, fui convidado, tomei a iniciativa de dizer que sim. E isso já é ser um bocadinho empreendedor, porque de repente pediram-me para, olha, a ideia é nossa, mas queres-te juntar, também tens que pagar. Portanto, começou logo aí o arriscar, não é? Também não paguei nada para ir além, basicamente prescindi de umas férias e arrisquei, mas já tive que o fazer e estou satisfeito, porque foi também a minha oportunidade de sair de uma situação profissional em que eu estava afastado da minha família e aproximar-me e constituir família, ao fim e ao cabo, já estava constituída, mas começar a planear e a pensar no papel de progenitor, digamos assim. E, portanto, criámos a ID Tour. Possivelmente nenhum de vocês já ouviu falar. Eu já vi aqui um jovem que fui colega da mãe dele, não vou dizer quem é, mas... e, portanto, ele se calhar, não sei se lá em casa já ouviu falar, não sei se mais alguém aqui na plateia me conhecerá, que vocês com as máscaras eu não chego lá, mas como também não sou cá de Aveiro, é natural que ninguém me conheça, pronto. Enfim, também é bom ser anónimo, porque na minha terra, na minha cidade, eu sou tomarense e vim até Aveiro estudar na universidade, na área de turismo, portanto é a minha área, e o turismo é um tema muito interessante que poderíamos rapidamente aqui falar um bocadinho, porque cruza-se com estas áreas mais tecnológicas, mais industriais, nas áreas onde a AIDA tem o seu posicionamento e muito bem. Mas o turismo é uma ferramenta muito interessante para muitos que se calhar se formam como industriais, muitos que se formam nas biomédicas, muitos que se formam na área do direito. Enfim, o turismo é sempre uma área que está ali e vai buscar um bocadinho de conhecimento a cada uma das áreas e, portanto, e é uma ferramenta também para outras áreas se projetarem. Bom, dito isto, portanto, a ID Tour é uma empresa que nasceu dentro da Universidade de Aveiro. Nós temos 12 anos de existência e a nossa empresa foi constituída por 8 pessoas e mais a Universidade. A Universidade de Aveiro, nós somos considerados uma spin-off, assim um palavrão, uma startup spin-off, porque nasceu dentro da Universidade e a Universidade bancou, basicamente. Arriscou nesta empresa também e, portanto, é sócio ainda à data de hoje, ainda é sócio e tem uma participação de capital na nossa empresa. E, portanto, somos 8 que decidiram arriscar. E 8 pessoas de sítios diferentes e, portanto, desde logo esta ideia do empreendedorismo não temos de ser aquela pessoa que vai por ali sozinha e que vai embora e arrisca. E cada vez mais não é isso, na verdade, porque é muito arriscado. Cada vez as áreas de conhecimento que se cruzam no negócio e numa iniciativa são muito diversas. É importante saber comunicar, é importante saber a gênese do produto, não é? Se estamos a falar de tecnologia, é importante saber programar. Se estamos a falar de indústria, de cerâmica, é preciso conhecer os materiais, o que é que transforma algo num produto, os equipamentos, portanto, a questão da engenharia. E hoje, cada vez mais, o empreendedorismo, portanto, esta empresa Unicórnio não nasce de uma pessoa sozinha, seguramente são 2 ou 3. Depois há um que dá a cara, não é? Depois há o Zuckerberg. Por isso é que eu vos falo dos empreendedores de segunda linha, para vos dizer que todos vocês podem ser empreendedores, ok? Não temos que sair daqui todos a ser um dia o maior lá do meu bairro. Não. Podemos ser o que ajuda o maior do bairro. Bah. E se calhar o maior um dia destes espeta-se e depois alguém tem que assumir, não é? E, portanto, estamos sempre a tempo de... E eu tenho a certeza que seguramente, se eu vos perguntar agora, quem é que se considera empreendedor? Não se importam responder pondo o braço no ar. De vocês, quem é que se considera empreendedor? Só depois de nos ouvirem aqui um bocadinho. Ninguém se considera empreendedor nesta sala? Se calhar daqui a 5 minutos ou 10 vamos estar numa situação diferente. Vamos só acabar de apresentar e apresentar a ID Tour e já voltamos aqui ao facto de, se calhar, estar perante uma plateia em que ninguém é empreendedor. Porque empreendedor, de repente, é criar um negócio, não é? Ser empreendedor é ter uma empresa e já estar a faturar. Muitas vezes os empreendedores criam os negócios e ao fim de 1 ano, 2 anos ainda não estão a faturar nada e portanto, mas são empreendedores. Talvez eu se tivesse feito a pergunta de outra maneira, alguém já teria posto o braço no ar, mas eu fiz de propósito. Bom, pronto, a ID Tour tem 12 anos, nós fazemos trabalhos na área do turismo, trabalhamos com organizações públicas e privadas, com as autarquias, com empresas do governo, depois com empresas, com hotéis, com restaurantes, com empresas que organizam eventos. Ainda ontem tivemos uma reunião com um cliente que quer organizar um evento de pedestrianismo e de cycling
E pronto, fazemos acontecer. E é a palavra, uma das palavras que eu sublinho aqui é fazer acontecer. A Gesto Luz também faz acontecer, a AIDA também faz acontecer, e as pessoas trabalham na AIDA, e de repente não estamos todos os dias nos jornais, aliás, eu nunca tive num telejornal, né? Mas fazemos acontecer, e isso, o mundo move-se mais do que os Zuckerberg tomam a iniciativa de criar grandes empresas, move-se pelas pessoas que fazem acontecer. E se eu vos perguntar se já fizeram acontecer, alguém pode responder? Quem é que põe o braço no ar? Quem já fez acontecer alguma coisa? Nada. Eu quero mesmo que vocês saiam daqui, olha, porreiro, alguém que fez acontecer alguma coisa. Eu acho que vocês vão todos levantar o braço daqui um bocadinho, está bem? Porque era importante perceberem que se calhar hoje já são empreendedores, mas se não o são, ainda estão a tempo de o ser. Eu admito que haja alguns um bocadinho acomodados à sua boa vida, às comodidades lá de casa, ao conforto de só ter que estudar e não ter que fazer mais nada e, portanto, passar umas horas valentes no telemóvel. Isso não é fazer acontecer grande coisa, na verdade, pôr likes e espalhar comentários nas redes sociais. Enfim, também acontece algo, também pode acontecer algo, não é? Mas estaremos a falar de iniciativa e de fazer acontecer coisas que possam mudar o mundo. Bom, a Idetur... Pronto, enfim, temos várias coisas. Vou-vos só dar o exemplo de uma coisa que se calhar alguns de vocês já ouviram falar. Já ouviram falar da Grande Rota da Ria de Aveiro? Ultimamente tem sido muito divulgada e comunicada. Pronto, a Idetur esteve na gênese da Grande Rota da Ria de Aveiro. Não é um projeto só nosso, nós trabalhamos com os 11 municípios da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro e, portanto, conjuntamente com os técnicos das autarquias e com a Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro, criámos a Grande Rota em conjunto. Portanto, não fomos nós que chegámos ali e dissemos a Grande Rota é isto. Não, é uma co-criação. Lá está, mais uma vez, um projeto partilhado, com várias pessoas à roda da mesa. Na verdade, nós tomámos a iniciativa de gestão de projeto, fomos para o terreno, fizemos aqueles quilómetros todos, é uma das maiores grandes rotas do país, num espaço confinado, tem cerca de 500 quilómetros, vá. E, portanto, informem-se, vão aí à internet e percebam que estamos perante algo muito interessante aqui na nossa região. Portanto, e fazemos esse tipo de projetos, e esse é o trabalho da Idetur, que nasceu, como vos disse, eu estava numa situação de estar a trabalhar, longe de Aveiro, e convidaram-me, e portanto estava numa situação de assalariado, na qual ainda estou, para todos os efeitos, porque não sou sócio-gerente sequer, sou diretor de operações da Idetur, mas optei por, foi a oportunidade de vir para perto da família, de ter mais tempo, de poder pensar num projeto de família e vir arriscar em algo novo, em algo também inovador, porque estava a nascer dentro da universidade, numa oportunidade de fazer consultadoria numa área muito especial e muito específica, que é o turismo, numa área onde eu já trabalhava, onde tive experiências várias e, portanto, e onde pude ter a oportunidade de ser empreendedor, efetivamente, conjuntamente com os meus sócios e amigos. Esta questão da confiança é importante e foi assim que deu o salto. Dito isto, António, não sei se tens alguma pergunta, eu queria pôr esta malta com o braço no ar. Dás-me aqui a oportunidade. Então, vamos lá ver se temos empreendedores, ou pelo menos gente que faz acontecer. Só tive uma pessoa que levantou o braço, ali um jovem que fez acontecer algo. Ele está-se a rir, porque se calhar lá terá pensado em algo que ele fez acontecer. Olha, diz-me uma coisa, fizeste o jantar ontem, não? Alguém fez o jantar ontem? Alguém pode pôr o braço no ar, quem fez o jantar ontem? Ok, 2 pessoas fizeram o jantar, 3. Já tomaram iniciativa, já empreenderam algo, fizeram acontecer o jantar lá em casa, nem que seja para o seu próprio proveito, certo? Ok, mas de repente, e agora está um burburinho na sala, quem é que faz refeições regularmente? Podem-me dizer, lá em casa? Dá aí mais dedinho aos pais. É lá, de repente os braços estão-se a levantar. Estou a ver. Agora é assim, e se eu disser assim, quem faz o jantar, mas por iniciativa própria, não é preciso o pai ou a mãe estar a pôr isso na agenda? Fantástico. Epá, vocês já estão um passo à frente do empreendedorismo, ok? Vocês fazem acontecer uma refeição, várias refeições, e isso, parecendo que não, se formos perguntar a alguns destes empreendedores que são conhecidos, o que é que faziam quando eram jovens, em autonomia, porque tinham que o fazer porque tinham necessidade, ou porque queriam dar um contributo lá em casa, alguns iam vender, alguns iam trabalhar, angariar dinheiro, e outros ficavam em casa a fazer coisas como tomar conta dos irmãos. Alguém aqui que toma conta dos irmãos mais novos? Ok. Regularmente. Alguém aqui toma conta dos avós? Regularmente. Ou os leva a cuidados de saúde regularmente? Ok. Alguns levantaram os braços. Isso também é iniciativa. Isso também é fazer acontecer o bem social.
ajudar lá em casa é de facto o primeiro passo para vocês poderem ser empreendedores. Se não o fizerem, se forem pessoas mais acomodadas à vossa vida, ou me, myself and I, não é? Eu aqui no meu mundo, deixa-me estar cá sossegados, não quer dizer que não possam vir a empreender. Não estarão a desenvolver competências de socialização, comunicação, liderança, ou seja, mandar o irmão estar quieto ou a irmã fazer alguma coisa é uma grande chatice. Os que são mais novos sabem o quão chato é gramar com os mais velhos, mas isto já é desenvolver competências de gerir os outros, de nos relacionarmos sem partir para a chapada, não é? Porque isso às vezes também acontece, e o óbvio é a gente ser um bocadinho resilientes, que é outra palavra dos empreendedores. E isso aprende-se às vezes em casa, aprende-se a aturar os pais, aprende-se a lidar com os irmãos, com os primos, com os vizinhos, e portanto isto tudo são características que não estavam ali, não é, António? Não estavam ali, ou estavam de uma outra maneira, mas de repente na vossa idade, e eu hoje aqui estou mais preocupado em perceber se vocês saem daqui a pensar se são empreendedores ou se querem fazer um bocadinho mais do que o que fizeram até hoje, do que pensar nasquelas características que são um bocadinho mais teóricas e que depois nos posicionam já mais perto do negócio. Opa, se algum de vocês amanhã criar um negócio para faturar, chapéu, parabéns, vão em frente. Babysitting dá dinheiro. Gerir redes sociais, gerir páginas de Facebook do vizinho da pastelaria, dá dinheiro. Podem-no fazer, pode não ser muito, mas podem-no fazer. Fazer os cartazes dos eventos lá do bairro, ou do clube, ou da paróquia, se calhar não dá dinheiro porque eles não pagam, mas dá competências, dá currículo, e vocês podem-no fazer. Alguém aqui faz trabalhos de design, neste contexto que eu falei agora, paróquias, escoteiros, grupos, coletividades esportivas, podem levantar o braço, alguém que dê uma ajuda aí no design? Nada. Quer dizer, vocês fartam-se fazer posts no Insta e TikToks e não sei o quê, e a malta não faz um cartaz sequer para a paróquia. Malta, eu pensava que iam levantar mais o braço neste caso. A área da comunicação hoje em dia é super importante. Ainda há bocadinho estávamos ali a falar com o senhor diretor da escola, e hoje qualquer organização tem que comunicar, senão não passa a mensagem, parece que não existe, verdade seja essa. E comunicar é muito importante, e todos nós, e vocês têm essas competências, muito mais do que o que eu tinha na minha idade, nem sequer cresci com computador, só tive computador quando fui para a universidade, e portanto essa competência é uma grande ferramenta, e é uma grande ferramenta para fazer dinheiro, desde logo, e é uma competência de base para qualquer empresa, seja um escritório de advogados, seja uma empresa de consultoria, seja alguém que organiza eventos, seja whatever. Quem tem uma pastelaria, quem tem um bar, quem tem um restaurante, tem que comunicar. E os restaurantes e os bares comunicam muito mal. Bem, os bares um bocadinho melhor, têm que comunicar com um público jovem como vocês, e portanto eles vão se esforçando e acho que fazem coisas giras. Os restaurantes forem ver os sites e os Facebooks e os Insta dos restaurantes, tirando os restaurantes top, os outros tendencialmente comunicam mal, e estão a precisar de pessoas como vocês, que se calhar podem fazer uns trocos e podem desenvolver essa competência. E, portanto, mesmo que vocês um dia venham estar na biomédicas, que venham estar em ciências de ponta, têm que comunicar, têm que escrever os papers, os artigos, têm que fazer apresentações como aquelas que estamos aqui a fazer hoje, e têm que as apresentar bonitas, bem lavradas, digamos assim, bem explícitas e simples. E, portanto, comunicar é uma grande ferramenta onde vocês podem fazer dinheiro. Eu estava convencido que ia ter mais gente a levantar o braço quando eu perguntei se desenvolvem comunicação. Portanto, pensem nisso, porque, de facto, é uma fonte de receita para vocês, seguramente, mesmo compatibilizando com o estudo, compatibilizando com outras. Eu sei de gente que trabalha durante o dia, à noite a editar vídeos em casa, à noite a gerir Facebooks, à noite a gerir Instagrams e redes sociais, ou está a criar blogs, conteúdos para YouTube, e estão a ganhar dinheiro. No entanto, durante o dia, estão a trabalhar numa pastelaria, estão a trabalhar num restaurante, são advogados, ou são isto ou são aquilo, e à noite fazem os trocos. Portanto, pensem nisso. De repente os braços levantaram-se, mas eu ainda tenho aqui mais algumas questões. Dirigentes associativos, temos aqui alguns na plateia? Não. E alguém que esteja numa associação a colaborar? Delegados de turma tem que... Delegados de turma há, não é? Delegados de turma há, seguramente, um por cada turma, e portanto, também aí tem que aturar os colegas, de vez em quando, há umas questões para resolver e mediar assuntos com os professores, e isso também é empreender e tomar iniciativa e desenvolver competências. Eu tinha aqui mais algumas apontadas para ver se não me esquecia, porque há questões, se vocês perceberem e que se fizerem acontecer, vocês estão a crescer para o empreendedorismo. Não sei se um dia vão estar mesmo a tomar a iniciativa de criar um negócio próprio e se vão faturar, mas no limite estarão a desenvolverem competências por vocês serem autónomos, serem
criativos nas vossas organizações, nas organizações onde vocês vão estar a trabalhar. Isso é muito importante. Por isso é que eu digo que eu sou uma pessoa, um empreendedor de segunda linha, não tomei a iniciativa sozinho nesta empresa, mas fui tomando outras iniciativas ao longo da vida e nesta empresa também tomo iniciativas de desenvolver projetos, de propor, de pegar nos projetos e geri-los e não posso estar à espera que alguém me venha dizer, olha, faz lá isso, está bem? E, portanto, vou fazendo acontecer dentro da minha organização e com os nossos clientes. E, portanto, aí claramente que o perfil de empreendedor me assenta. Na verdade, nasci numa família de empreendedores. Os meus pais têm um pequeno negócio. Já não é assim tão pequeno quanto isso, uma pastelaria que já tem 40 anos, não é cá em Aveiro, é em Tomar, mas nasci a trabalhar atrás do balcão. E queria perguntar quantos de vocês aqui ajudam os vossos pais nos negócios deles? Ou familiares? Braço no ar. É claramente uma cidade de serviços. Muito bem. Ok. Pois, os meus pais têm uma pastelaria e eu não pude fugir a isso. E, portanto, desde os 12 anos que fui colaborando, e isso de facto fica lá na gênese e faz a diferença. Mas já agora, quantos de vocês é que já trabalharam pelo menos uma semana, 15 dias para pagar a ida a um festival ou a ida a umas férias? Alguns. Já trabalharam e amealharam os cobres para pagar as férias, certo? É que eu para além de trabalhar, o meu pai não me pagava. E houve uma altura que eu tive que dizer, olha lá, está na hora de te chegares à frente porque eu quero ir acampar pela primeira vez. E, portanto, o meu primeiro... E ele não me deu o dinheiro suficiente, ainda tive que ir buscar as minhas poupanças porque ele achou que, toma lá, desenrasca-te com isso e vê se safas. Ou seja, eu trabalhava porque tinha que ser, enfim, era por solidariedade familiar. Não vos vou perguntar se recebem ou não recebem. Ajudar também é importante, dar uma pequena ajuda. Nem sempre do lado de lá os pais têm que estar a remunerar. A verdade é que as minhas férias não existiam porque eu tinha que trabalhar e se pudesse ser remunerado também não era má ideia. Mas nessa altura o meu pai, enfim, outras ideias, mas tudo bem. Aprendi bastante e se calhar hoje até lhe devia ser eu a pagar a ele aquilo que ele me ensinou durante esses tempos. Deixa-me ver se eu tenho aqui mais algumas coisas para vocês perceberem que se calhar muitos de vocês, quando não levantaram o braço, quando eu perguntei que se eram empreendedores, se identificam e, portanto, se saem daqui com uma ideia diferente. E aqueles que por alguma razão não levantaram o braço vez nenhuma, pensem que pelo menos lá em casa fazer a refeição sem que os pais vos estejam a pedir, já é empreender, porque daqui a 1 ano ou 2 vocês vão estar na universidade e têm que sobreviver sozinhos. Daqui a 1 ano ou 2 os vossos pais, estando na universidade, podem-vos dizer-vos que não têm como vos pagar as propinas e vocês têm que ir trabalhar e, portanto, se desenvolverem essa capacidade, vocês depois sobrevivem e safam-se melhor. Portanto, se não levantaram o braço até agora, eu espero que saiam daqui a fazê-lo a partir de hoje, com estas pequenas coisas que fomos falando aqui, ok? Organizar eventos, organizar iniciativas, organizar o torneio do bairro no verão. Isto são iniciativas que vocês podem fazer e que eu fui fazendo também ao longo da minha juventude. E, enfim, basicamente eu já fui dando nota. Conheço bem a realidade dos escuteiros, não sei se há aqui escuteiros na plateia? Espero que não tenham vergonha de levantar o braço, escuteiros, por amor de Deus. Ok, temos 1 ou 2, pelo menos para já que eu estou a ver, 3. Se calhar nunca tinham admitido perante os colegas que eram escuteiros. Fico assim um bocadinho triste convosco se foi esse o caso, porque se há a escola de empreendedorismo para mim, é de facto o Corpo Nacional de Escutas e o Corpo de Escutas Portugal. As duas coletividades são de facto grandes escolas de empreendedorismo. Quando andam a vender cartazes, quando andam a vender bolos, este fim de semana vai haver vendas de borreios, disto e daquilo para angriar verbas. Tudo isso são desenvolvimento de competências e, portanto, uma vez que vocês... Eu não fui escoteiro, ok? Eu faço a apologia de escotismo. Os meus pais, como tinham muito trabalho para me dar, não tinha tempo para fazer escotismo. Mas hoje sou pai de escoteiros e é algo que vocês, um dia que sejam pais, se puderem, incentivem os vossos filhos a sê-lo, ou isso ou noutra associação. Há aqui em Aveiro algumas associações juvenis, como é o caso da Ágora, que eu recomendo bastante que vocês se juntem. Trabalham a área do voluntariado. Outra área muito interessante para vocês desenvolverem competências de empreendedorismo é o voluntariado social, o voluntariado cultural, ajudar a organizar eventos. Agora está a decorrer um grande congresso, um congresso da APAFT, que é a Associação de Agências de Viagens em Portugal, e o grupo de trabalho que está a organizar o evento são voluntários da universidade, são jovens universitários, mas voluntariaram-se. Mas mesmo assim há muitos jovens que andam na universidade e terminam os 3 anos e nunca se voluntariaram para nada e, portanto, não deixem de o fazer, está bem? Para que vocês possam chegar ao fim deste processo de formação superior, quando derem o salto para a universidade, os que derem,
e tenham essa possibilidade de ter ferramentas, ter experiências, terem tido fracassos, e os fracassos não precisamos de estar à espera de criar uma empresa para ter um fracasso. É bom organizar um evento e as coisas correrem mal, não há problema nenhum, aquilo dói, custa um bocadinho, mas aprende-se imenso. As críticas dos colegas, bom, os delegados de turma sabem isso, que tomar a iniciativa de propor algo e levar com o weight todo dos colegas que não concordaram com aquelas iniciativas não é agradável, mas acreditem que ficam mais resilientes e mais resistentes ao empreender, ao arriscar e levar de vencida e levar para a frente uma ideia. Bom, resumindo, António, já chegámos à conclusão que temos aqui mais empreendedores do que aqueles pensavam, não é? Exatamente. Obrigado, Nuno. Eu sei que agora já está aqui uma agitação, até por causa do coffee break, lanche, mas só aproveitar estes últimos minutos. Esta questão que o Nuno falou parece-me muito interessante, ou seja, e de facto eram algumas das competências, ou seja, isto aqui não é necessariamente, quando se fala de empreendedorismo, nas vossas idades sobretudo, o importante é perceber-se que há um conjunto de experiências e de atividades que vocês já fazem ou podem fazer, que tal como eu era estudante e às vezes também me questionava na escola, em algumas aulas, para o que é que aquilo me serviria no futuro, nós às vezes não estamos a ver, mas de facto a vida depois permite-nos, ficam-nos competências que mais tarde podem ser úteis para sermos empreendedores ou para a nossa vida em geral. Eu perguntava se alguém então tem algumas questões para colocar ao Nuno ou sobre o projeto, a mim, para darmos por encerrado. Não sei quem é que são aí os porta-vozes. Pergunta? Podias? Bom dia. Eu tinha uma pergunta para si, Sr. António Soares. Quando estava a falar na sua apresentação, disse que havia várias empresas e vários tipos de tecnologia que não eram viáveis e que não eram as que ficavam para fim. Deu o exemplo da VHS. Não acha que a VHS é no intuito de evolução da tecnologia e não de uma coisa que seria para ficar? Sim, isso foi um exemplo que eu quis deixar a ideia que há mais questões para o sucesso de uma empresa para além da qualidade intrínseca do produto. Não sei se foi o melhor exemplo, confesso, mas foi um exemplo de que o mercado, no fim, é soberano. Ou seja, nós temos que ser capazes de avaliar. Nem sempre acertamos, e há muitos exemplos disso, mesmo as grandes empresas, como reconhecerá, aquilo que são consideradas grandes empresas, e não estou a falar de uma empresa, estou a falar de uma tecnologia, de um produto, mesmo aquelas reconhecidas como grandes empresas, por vezes lançam produtos que são chamados flops, aquele tipo de iniciativas que o mercado não acolhe, ao contrário daquilo que era a estratégia. A ideia era só essa, era dizer-vos que nem sempre o mercado reconhece também o vosso valor, ou a evolução da tecnologia é tão acelerada que quando chegam ao mercado também já não é, hoje em dia, por exemplo, estarmos a falar desse exemplo, já é caricato porque já estamos nas tecnologias. Sim, mas também tem que ver essa parte não como um flop, mas sim como uma evolução. O VHS não ficou... Foi muito mais do que 10 anos que ficou no mercado. Foi tipo uns 30 ou 40 anos. Passou a ser uma coisa ultrapassada, mas fez parte da evolução da tecnologia enquanto filmes e eu penso que se calhar não me fiz entender e se calhar agora já estou a perceber onde é que você quer chegar. Eu estou a falar da tecnologia beta, não sei se conhece. Em que sentido?
Isto é o que vale a pena, é o problema de sermos mais velhos. A certa altura, no mercado, havia o VHS e havia outro formato, outra forma de transmitir áudio e vídeo, que era o beta, não sei se era beta film, pronto. E em termos técnicos, a tecnologia beta era bem melhor do que a tecnologia VHS. E o que vingou foi, ou seja, a tecnologia beta saiu do mercado e foi adotada assim, só para ser caricato. É como se alguém decidisse que em vez de termos dois sistemas principais de telemóveis, o da Apple e o Android da Google, alguém decidisse, e imaginem, vamos assumir que o da Apple é melhor. O Android teve que fechar portas, pronto. Mas agora percebi a sua pergunta, não foi isso que eu quis dizer. O VHS claramente foi uma etapa no desenvolvimento de uma tecnologia. O que eu quis dizer foi comparar sistemas diferentes e foi um problema de comunicação de gerações. É que eu vivi isso, pronto, e porventura já não chegaram a conhecer, porque a certa altura havia um conjunto de tecnologias para ouvir música, para além dos discos, das cassetes, depois os CDs, mas havia os cartuchos, e algumas até não eram por ser más, é porque o mercado de facto adotou por diversas normas, um conjunto de lobbies de empresas, são outras questões que vão para além do empreendedorismo. Mas agora percebi. Obrigado pela pergunta. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta. Se por acaso me surgisse uma ideia de um possível negócio, a quem é que eu me teria dirigido? Obrigado pela pergunta. Eu vou aproveitar, neste caso específico, eu recomendaria a AIDA, a Associação Industrial, não é? A Câmara de Comércio. Ou seja, hoje em dia, vocês têm ao vosso dispor muitas e diversas interlocutores que vos podem apoiar no desenvolvimento dos vossos negócios. Obviamente, neste caso concreto, a porta de entrada seria a da CCI, mas há todo um ecossistema, desde os IFPs aos parques de ciência, às associações empresariais. É raro os próprios municípios que têm incubadoras de empresas, Aveiro tem, a Albergaria tem, ou seja, a IERA, que é uma rede de incubadoras da região de Aveiro. Há todo um ecossistema e as autarquias materializam nos outros concelhos, em que vocês podem, a partir de uma ideia, pedir ajuda para vos apoiar no desenvolvimento das vossas ideias. Mas neste caso eu recomendaria, num primeiro momento, a AIDA, porque a própria AIDA, caso não reconheça que seja da sua área, também vos encaminha para a entidade mais coisa. Mas eu aproveitava... Só para complementar a questão. Nós, enquanto AIDA, neste momento apoiamos também os empreendedores e temos um protocolo com o IFP. E é um programa que é o Investe Jovem, está bem? Em que nós, no fundo, apoiamos a vossa ideia de negócio e ajudamos a desenvolver o projeto, está bem? Portanto, é um projeto que é através do IFP. Nós, como entidade parceira, ajudamos, no fundo, a validar a ideia e ajudamos a desenvolver a vossa ideia de negócio, está bem? Se precisares de ajuda, estás à vontade, está bem? Cristina Martins, AIDA, está bem? É fácil, está bem? Uma pergunta para o Nuno Lopes, se faz favor.
Posso falar assim? A minha questão era, se o meu objetivo no futuro fosse entrar nesta área do empreendedorismo e não só com as minhas próprias ideias, mas participar nas ideias dos outros, onde seria o melhor espaço? Seria o espaço universitário? Seria outro para encontrar essas ideias e para entrar e para contribuir nas ideias? Se as universidades é um bom sítio para encontrar esses projetos. Obrigado. Queres responder? É? Pronto. Essa questão é importante, mas não tem uma resposta única. Ou seja, claramente aquele exemplo que deu é um bom exemplo. Porquê? Porque a universidade já é por si só mais do que uma forma de... Ou seja, hoje em dia as universidades já não são só instituições de ensino no sistema estrito. Têm relações institucionais muito fortes com o tecido industrial, fazem investigação fundamental, mas também fazem transferência de tecnologia e criam, por isso, um contexto favorável a que vocês estejam dentro de um grupo de pessoas de diversas formações, muitas vezes de culturas diferentes, quase 90, só para terem uma ideia, não sei se sabem, mas quase 90 nacionalidades existem na Universidade de Aveiro, estudantes de 90 nacionalidades, o que, à partida, facilita o desenvolvimento dos vossos projetos. Porquê? Porque têm acesso a colegas de outras formações, a professores de diversas áreas, e estou a falar de universidades com a natureza da maior parte das universidades públicas, que são de banda larga, como é o caso da Aveiro, em que é muito fácil vocês irem assistirem ou contactarem com um professor da área de gestão de empresas, como com alguém que trabalha num projeto de investigação ligado à química e que é relevante para o vosso contexto. As escolas, numa dimensão diferente, também. As incubadoras, muitas das vezes, e eu ainda ontem partilhava isto com a Cristina Martins, por exemplo, as incubadoras são também um sítio ótimo para os empreendedores partilharem ideias e os programas de capacitação, por vezes, ajudam a qualificar a vossa ideia. Eu tenho um exemplo, que era isso que eu estava a querer referir, de uma capacitação que eu dei em Leiria, no IDDNet, que é assim que se chama, Incubadora Dom Dinis, em que, só para terem uma ideia da importância desta interação e do contexto, inscreveram-se 2 pessoas que trouxeram 2 projetos e, a meio da formação, foram tendo com diversos formadores da área da comunicação, da área das vendas, da elaboração de plano de negócios. A meio da formação perceberam que as suas ideias de negócio não eram viáveis, não faziam sentido e tinham 2 hipóteses. Uma delas era desistir, não é? da capacitação, mas, curiosamente, e por isso é que me ficou sempre na memória, hoje é uma empresa importante, essas 2 pessoas juntaram competências, não se conheciam, e hoje têm uma empresa em conjunto com muito sucesso e que não tinha nada a ver com a ideia inicial com que elas se inscreveram no projeto de capacitação. Isto para dizer que as universidades é o terreno fértil, é o contexto mais fértil para que desenvolver essas competências, algumas universidades, alguns contextos, mas é muito fácil vocês acederem a ambientes onde é fácil partilhar ideias, conhecer outras pessoas com vontade de empreender, com alguém que vos pode ajudar, com mentores. A própria AIDA promove várias iniciativas de networking nesse sentido, que vocês podem participar e desenvolver essas ideias. Não sei se o Nuno quer. Acabaste por... Pronto. Obrigado. Alguma questão mesmo? Ok.
Já está tudo com fome para o lanchinho. E a professora Glória também acha, pronto. Bem, obrigado a todos. Não sei se a doutora Cristina Martins quer fazer as honras de encerramento. E obrigado pela vossa presença e tudo corra bem. Queria-vos agradecer a vossa participação aqui neste evento. Espero... Está a dar? 1, 2, experiência? Está. Estou a brincar agora com vocês. Resta-vos agradecer, vocês têm de estar aqui connosco. Espero que, digamos, esta sessão tenha-vos dado alguma ideia de que, efetivamente, o empreendedorismo não é só criar grandes empresas, não é? Simples ações que nós temos na nossa vida, que podem mudar a vida das outras pessoas, também é empreendedorismo. Portanto, eu espero que daqui a algum tempo, quem sabe, que alguns de vocês venham ter comigo para criarem a vossa ideia de negócio e para criarem a vossa empresa. Muito obrigada por tudo, obrigada à Escola José Estevão e espero ver-vos em breve. Muito obrigada, obrigada.